Queridos irmãos, a paz de Deus a todos. Hoje é um dia muito especial. O Senhor tem preparado de quando lá atrás, no início dos grupos de leitura bíblica, o Senhor nos deu a graça de poder ler de forma recorrente a palavra de Deus. O Senhor tem nos ajudado. E hoje aqui, o Senhor tem nos dado a graça de, pela primeira vez, nós estarmos em grupo expondo uma parte da nossa fé, que são os nossos pontos de doutrina. Eu acredito que será de enriquecimento para toda a Irmandade. Peço, já na forma de orientação, que os que ainda não oraram para poder assistir esse vídeo, orem a Deus em comunhão. A gente tem feito dessa forma, justamente pensando que às vezes não dá para todos se reunirem num momento, num lugar, ou até mesmo numa live ao vivo, mas estando esse conteúdo gravado, acredito que será possível de ouvirmos no carro, ouvirmos enquanto limpamos a casa, lavamos a louça, enquanto nós estamos fazendo uma caminhada, e eu penso que o Senhor vai grandemente nos abençoar. Esse material, por mais que nós estamos dentro da Congregação Cristã do Brasil, nós somos membros, batizados, mas não é o material oficial da Congregação Cristã do Brasil, irmãos. Então, se nós formos procurar esse material nos círculos oficiais da Congregação Cristã do Brasil, não temos uma exposição, um comentário aos nossos 12 pontos de fé, mas quem sabe no futuro o Senhor prepare também um momento como esse para que os nossos irmãos que presidem sobre nós produzam algum conteúdo nesse sentido também, que o Senhor enriqueça ainda mais o nosso entendimento a partir disso. Repito, não é um conteúdo oficial, mas nós fazemos com base na doutrina que já ouvimos e que entendemos e cremos, e creio que será de grande edificação para a Igreja de Deus na congregação cristã. Nesse primeiro momento, nós faremos uma exposição de onde surgiram os pontos de doutrina e logo em seguida a exposição do primeiro ponto de doutrina, que é o ponto que diz como cremos na Escritura Sagrada. E por que é importante nós examinarmos os pontos de doutrina? Primeiro, que nós precisamos conhecer a nossa fé. Não podemos falar da nossa fé sem conhecer a nossa fé. Mas quando conhecemos essa fé que nós professamos, nós podemos demonstrar com temor sobre a razão dessa fé as pessoas que virem nos perguntar. Às vezes nós estamos no trabalho, nós estamos em algum ambiente que não seja um ambiente totalmente da igreja, então ali tem pessoas que não professam a nossa fé, ou muitas das vezes não professam fé nenhuma, e nós seremos os instrumentos de Deus para poder informá-las como que nós cremos em Deus, como que o entendimento da Escritura chega até nós, e a partir disso nós podemos evangelizar pessoas que ainda não conhecem a fé cristã, que ainda não conhecem esse Cristo todo-poderoso que nos resgatou. Além disso, traz para nós mesmos uma reflexão do que nós cremos e como isso influencia o nosso modo de viver e nossa vida como parte da Igreja de Cristo no mundo. É muito importante que a fé que nós professamos com a boca seja também demonstrada em nossas ações. Não adianta nós dizermos que temos fé, e aí já lembramos do apóstolo Tiago, né? Não adianta nós dizermos que temos fé e nós vivermos como se não tivéssemos fé. Não podemos viver nesse mundo como os mundanos vivem. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser santos. E quando se diz santo, se diz de ser separados. Não separados de apartar. Nós trabalhamos com pessoas que não são crentes, nós estudamos com pessoas que não são crentes, mas separado no sentido de não estar envolvidos com as más práticas dessas pessoas. E para que nós possamos estar separados, além de nós falarmos da nossa fé, nós precisamos viver a nossa fé. Então acredito que essa exposição vai servir também para isso, para o nosso fortalecimento na fé pessoal também. Além disso, serve para que a gente possa se defender e defender a Igreja de Cristo, na qual nós estamos inseridos, de heresias. O que são heresias? Falsas doutrinas, ensinos humanos, ensinos diabólicos, que muitas das vezes podem ser introduzidos em nosso meio e nós, por falta de entendimento, aceitarmos.
mas é importante a gente saber desde agora, que desde quando Cristo estava aqui na Terra, surgiram heresias, surgiam falsas doutrinas, doutrinas que Cristo não ensinou, que os apóstolos não ensinaram. E para que nós possamos nos defender e defender a Igreja de Deus desses falsos ensinos, nós precisamos estar inteirados da fé que nós cremos. Além disso, nós podemos discernir o erro, né? Defendendo a nossa fé, entendendo a nossa fé, nós vamos discernir o erro. Nós vamos saber, olha, isso aqui é doutrina de Deus. Isso daqui está na Bíblia. Porque as pessoas podem nos questionar a respeito de alguma coisa e a gente, como se diz, tremer na base. E não é o nosso objetivo. Nós queremos ser firmes. Como diz aqui, estando preparados em todo o tempo, mas sempre em humildade. Se nós formos olhar, os grandes homens de Deus, quando eram questionados, principalmente por pessoas simples na fé, eles sempre respondiam com mansidão. O próprio Senhor Jesus, ele era manso e humilde, né? Como diz a palavra. Nós precisamos ser firmes, sim, mas nós precisamos ser humildes, porque sem a humildade nós não vamos ganhar ninguém, nós não vamos convencer ninguém, e muitas das vezes nós vamos entrar em debates desnecessários. Portanto, a partir desse estudo, não podemos pensar que nós seremos arrogantes por estar conhecendo um pouco mais, mas sim que a humildade tome ainda mais o nosso coração, para que nós possamos sair a campo aí, falando do Evangelho de Jesus Cristo, e a partir dele também converter almas, não nós, né? Mas o Espírito Santo através de nós. E aí entra aquela questão, né? O que são esses pontos de doutrina? Por que se fala desses pontos de doutrina? Se a gente for olhar no nosso estatuto, artigo 21, informa que a doutrina que professamos se resume em 12 pontos, que são chamados de pontos de doutrina e fé, que uma vez foi dada aos santos. Esses pontos de doutrina são reflexões teológicas baseadas na Escritura e na história da Igreja. Quando a gente fala aqui de reflexões teológicas, não podemos interpretar mal essa palavra, teológica. A teologia, ela é a reflexão a respeito de Deus. E a Igreja, ela tem uma teologia. A congregação cristã, ela tem a teologia. Qual que é a teologia da congregação cristã no Brasil? São as doutrinas que nós aprendemos através dos pontos de doutrina, principalmente, e dos ensinamentos, que são baseados no quê? Baseados na Escritura e na história da Igreja. Porque na Escritura é o nosso principal norte, é a nossa regra de fé, a palavra de Deus. É sobre o que nós vamos aprender daqui um pouco. E a história da Igreja, porque essas doutrinas, elas não foram desenvolvidas por nós, elas não foram criadas por nós, mas considerando 2000 anos de Igreja, é mais uma síntese da doutrina que dentro desses 2000 anos foi professada. Como que chegam para nós esses pontos de doutrina? Né? Conforme os avivamentos espirituais aconteciam, o Espírito Santo derramado ali no início do século XX, que começa no ano 1900, as igrejas que eram conhecidas como pentecostais, que foi onde o Espírito Santo foi manifesto através de diversos dons espirituais e por desejo de santificação, essas igrejas se reuniram em assembleia no ano de 1927, em Niagara Falls, em Nova York, para que fossem redigidos pontos de fé que indicassem a comunhão daquele grupo de irmãos. Entre os irmãos presentes, Max Tossetto e Luiz Franciscon estavam inclusos. Essa assembleia aconteceu do dia 30 de abril e 1º de maio daquele ano. Nós poderíamos aqui desenvolver uma exposição do que foi essa assembleia, a partir de que eles chegaram a essa conclusão, porque assim, esses pontos de doutrina, eles não são novas doutrinas, irmãos. Eles são reconhecimento de, como foi falado, de doutrinas que a história da igreja professa de forma oficial nesses 2000 anos. Então nós pegamos, né, vamos falar assim, os irmãos ali que estavam recebendo o avivamento espiritual, visitação de Deus, eles viram que aquilo não ia ficar ali. Então eles precisavam organizar uma doutrina
para que pudessem dizer assim, olha, nós cremos nisso. E é importante a gente citar esse nós cremos, né, porque é nosso lema. Todos os nossos 12 pontos de doutrina começam com a expressão nós cremos. E quando se fala nós cremos, não está falando de uma pessoa, está falando de um grupo, um conjunto. Nós cremos. Quando nós formos questionados das nossas crenças, nós podemos dizer coletivamente, nós cremos. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. Nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que Jesus Cristo é a palavra feita carne. Enfim. Essa doutrina foi sintetizada nessa assembleia, que foi uma reunião que aconteceu em 1927, e a partir disso foram espalhados para as diversas igrejas, não só a Congregação Cristã no Brasil, mas outras igrejas que comungavam da mesma fé e doutrina, outras denominações que comungavam a nossa mesma fé e doutrina, que até hoje existe, né? Não só a Congregação Cristã no Brasil adota esses 12 pontos de doutrina, mas principalmente igrejas que vieram do movimento italiano, que é chamado, muitos irmãos em outras denominações professam essa mesma fé que nós. Aqui nós podemos ver alguns dos irmãos que naquela época participaram dessa convenção em 1927. O primeiro, ali é o irmão Massimiliano, ou Maximiliano, mais conhecido também como Max Tossetto. Ele nasceu em 1877 e o senhor o recolheu em 1949. Ele foi um pioneiro do avivamento que aconteceu entre os irmãos italianos. E ele também foi um compositor de hinos. E foi ancião nas igrejas cristãs italianas nos Estados Unidos e no Canadá. Ele foi um dos principais autores dos hinos da congregação cristã e foi um dos proponentes dos 12 pontos de doutrina. Um outro irmão é o irmão Luiz Franciscon, que a maioria acredito que deva conhecer, que é o fundador da congregação cristã no Brasil e de outras denominações em outros países. Ele já estava presente também na convenção de 1927 como ancião. E por último, mas não menos importante, acredito que seja um dos pontos mais importantes aqui, mas a irmã Caterina Gardelha Palma, que nasceu em 1885 e o senhor a recolheu em 1958. Ela foi uma das primeiras organizadoras dos inários da congregação cristã italiana, e aí isso já nos Estados Unidos. Por que chamava italiana nos Estados Unidos? Porque a maioria dos irmãos ali eram italianos. Nesse período, aconteceu a imigração italiana em massa para os Estados Unidos. E o senhor se comprazeu de fazer um movimento espiritual ali que até hoje é vivo, né? E essa irmã, ela foi a redatora da convenção que definiu os 12 pontos de doutrina. Daqui um pouco a gente vai meditar mais no que é a redação e a escrita, que afinal de contas, a nossa Bíblia, ela é escrita, ela é um livro. E nós mencionamos a irmã Caterina como um dos pontos principais daquela convenção, porque se não tivesse alguém que redigisse aquela convenção, talvez não chegaria até nós como chegou, né? Então, esses 3 nomes são uns nomes importantes para que nós possamos aqui desenvolver essa exposição. E aí a gente pode perguntar assim, mas por que nós temos esses 12 pontos de doutrina, sendo que nós já temos a Bíblia e aprendemos através da Bíblia? Essa pergunta é muito boa. E se nós fôssemos pensar, esses 12 pontos de doutrina, eles são a síntese da nossa fé. Eles são um resumo de tudo que a Bíblia nos diz. É o ponto assim que, em vez de nós, toda vez que formos ter que ensinar alguém, nós temos que ficar folheando as Escrituras, nós vamos chegar nesses 12 pontos de fé e doutrina. E a partir deles, lidos, nós vamos pegar as referências bíblicas, que não são só as que estão ali, né, mas ali já dá um norte. E a partir dessas referências bíblicas, nós vamos para a Bíblia para poder ensinar as pessoas. Então, entendam, são sínteses de pensamentos
que vem das Escrituras. De novo, não são pensamentos isolados. Isso aqui não foi desenvolvido por uma única pessoa, mas por um conjunto de irmãos que, em comunhão, desenvolveram esse material para que pudesse ficar mais fácil para as próximas gerações de igreja evangelizarem. Talvez isso possa nos deixar um pouco preguiçosos a respeito de ler a Escritura, de conhecer a palavra, mas nós temos visto pelos grupos, louvado seja Deus, que muitos estão dedicados a esse trabalho, a esse projeto, a essa leitura, e o Senhor tem feito muitas obras. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas informações de que o Senhor tem feito obras através desse grupo de leitura bíblica, e isso nos deixa ainda mais contentes, nos incentiva ainda mais a continuar, mas não pelos frutos simplesmente, né, irmãos? Mas o nome de Deus está sendo glorificado. É muito bom nós darmos de graça o que recebemos de graça. O Senhor, Ele nos ordena isso pelas Escrituras e nós devemos obedecer, né? Mas não são os pontos de doutrina a primeira confissão de fé existente. Não. As confissões de fé existem desde a própria Bíblia. Aqui reuni alguns capítulos e versículos de livros da Escritura que mostram resumidamente confissões de fé. Confissão de fé é confessar a fé. Vejamos ali o que está escrito em 1 Reis 18:39. O que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse episódio acontece quando Elias enfrenta os profetas de Baal e o Senhor faz grandes obras através de Elias. Nós vemos os profetas de Baal confessando que só o Senhor é Deus. Logo depois, Mateus 16, isso não quer dizer que aqui só esses versículos sejam confissões de fé. Nós vemos inúmeras confissões de fé na Bíblia. Mas esses aqui são exemplos para que nós possamos entender que a Bíblia está recheada de confissões de fé. Mas Mateus 16, Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João 1:29, João Batista menciona: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 11:27, uma das irmãs de Lázaro ali, conversando com o Senhor Jesus, diz: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E por fim o exemplo, João 20:28, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Essas são algumas confissões de fé que nós conseguimos ver dentro das Escrituras. Mas além dessas confissões de fé, durante a história da igreja, existem documentos muito antigos, que datam desde os primeiros séculos do cristianismo, que foram base para os nossos pontos de doutrina. Por isso que a gente fala, olha, os pontos de doutrina não são a primeira confissão de fé, mas é a nossa confissão de fé. E por isso a gente precisa se dedicar a ela e entender ela, para estarmos preparados. Nossa intenção não é debater, nossa intenção não é discutir, mas quando alguém vir até nós para perguntar por que você crê assim, nós temos na ponta da língua, guiados pelo Espírito Santo, a razão da nossa fé. E quem sabe é o dia que nós formos usados por Deus para explicarmos os pontos de doutrina, o Senhor converter alguma alma e nós vemos ali os nossos talentos dando frutos. Isso é muito gratificante. Esses documentos que vêm desde a Escritura e até hoje resumem tudo aquilo que o cristão deve crer. Nós, como congregação cristã, nós temos os 12 artigos de fé, que, além de bíblicos, nos liga com a história de 2000 anos de fé cristã. Isso é maravilhoso, porque a igreja, ela está em todo o mundo hoje. A igreja cristã, a fé cristã, é a maior do mundo hoje. E nós fazemos parte disso. Nós somos uma pequena parte. Nós, como denominação, somos uma pequena parte, mas o Senhor trouxe, como está escrito, de todos os povos, tribos, nações, línguas, etnias, pessoas para que pudessem adorá-lo em espírito e em verdade. E nós precisamos regozijar, nos alegrar, que nós fazemos parte disso. Não tem preço que paga isso, irmãos. E qual que é a importância dos pontos de doutrina para nós? Já foi falado muito, mas os pontos de doutrina eles são resumo
de ensinamentos que a Bíblia nos transmite e que foram considerados pela igreja cristã ao longo de 2000 anos de história. É importante nós lembrarmos também que eles não são opiniões particulares de alguém, mas são decisões conjuntas enraizadas em verdades objetivas de Deus. Quer dizer, a igreja ela se reuniu e reconheceu, conseguiu, através de um resumo, explicar a doutrina de forma facilitada. Além disso, os pontos de doutrina eles são instrumentos para evangelização, discipulado e comunhão da igreja. Com ele, as pessoas de fora poderão analisar os fundamentos da igreja. Veja que interessante. Como fizeram os crentes de Bereia. Se nós formos olhar lá em Atos 17:11, os cristãos de Bereia, os irmãos de Bereia, eles analisavam tudo que os apóstolos falavam para ver se batia com as escrituras. E a partir daquilo a fé deles era fortalecida. Porque não é pecado a gente conhecer. Pecado é a gente rejeitar o conhecimento. Pecado é a gente buscar um conhecimento que não tenha saúde espiritual. Mas nós, quando nos debruçamos para poder entender o que a Escritura nos diz e o que os pontos de doutrina falam a respeito da Escritura, isso é riquíssimo. E os que já participam da comunhão da igreja reforçam a sua unidade. Porque nós somos a Congregação Cristã no Brasil. Nós fazemos parte desse corpo chamado Congregação Cristã no Brasil. Nós professamos a mesma fé. Quando nós entendemos essa fé, a gente se une mais. Louvado seja Deus. Agora é importante também nós considerarmos que esses pontos de doutrina, eles não substituem a Bíblia. Eles são apenas uma síntese do que nós entendemos que as Escrituras nos diz. Para que a gente possa entender o quão importantes são esses pontos de doutrina, recentemente ocorreu uma reunião para cooperadores de jovens e menores e o primeiro ensinamento refere-se a recitativo dos pontos de doutrina. Então vemos que talvez isso esteja até esquecido, né? A ponto de surgir um ensinamento é porque talvez não estejamos dando a devida importância para os pontos de doutrina. Então, se vê que recitando os pontos de doutrina, os nossos filhos eles vão conseguir absorver melhor a doutrina que eles acreditam, porque eles não vão ter que chegar na Bíblia e ir marcando os versículos, porque isso já foi feito por alguém. A obra de Deus, durante esses 2000 anos, foi preservada dessa forma. Pessoas que em conjunto trabalham para o bem do Evangelho. Isso é glorioso. Olha só, o ensinamento diz assim: os auxiliares das reuniões de jovens e menores devem ser instruídos a, periodicamente, ministrar recitativos às crianças e aos jovens os pontos doutrinários acima referenciados. Pois isso os fará reconhecer melhor os fundamentos de nossa crença cristã. Glória a Deus, né, irmãos? Isso surgiu agora em dezembro de 2024, no início. O Senhor tem grandemente abençoado. Esses últimos ensinamentos que Deus tem preparado tem batido muito nessa tecla, né, de conhecer a nossa fé, de entender a nossa fé e até mesmo da exposição de alguns pontos de doutrina.